Então, gente, vamos estar começando agora o nosso novo conteúdo de TPA. A gente vai entrar nas listas. Lista simplesmente encadeada, lista duplamente encadeada. Mas antes da gente entrar diretamente nas listas, eu quero passar para vocês um conceito muito importante aqui que vocês já estudaram em Programação 2, só que agora vale a pena de rever, que é a parte de referências. Vamos ler esse pequeno texto aqui, ó. Quando declaramos uma variável para associar um objeto, na verdade, essa variável não guarda o objeto, e sim uma maneira de acessá-lo, chamada de referência. É por esse motivo que, diferente dos tipos primitivos, como int e double, precisamos dar um new depois de declarada a variável. Veja aqui, C1 é do tipo conta. Conta é uma classe que eu criei, uma conta bancária, com só o nome e o saldo. Deixei mais simples assim, só para a questão da gente aprender mesmo. Quando eu declaro que C1 é do tipo conta, o que ele está querendo dizer aqui? Que a variável C1 ela pode receber endereços de memória do tipo conta. Mas nesse momento aqui ela está vazia. Se aqui fosse um int, eu poderia falar assim, que int C1, por exemplo, recebe 2. Já declarar atribuindo um valor para ele. Aqui eu não posso fazer isso, porque o C1 ele não é do tipo primitivo, ou seja, ele não é um int, ele não é um double, ele não é um boolean, ele não é um long. Por ele ser uma classe, né, e esse tipo é a classe conta, eu tenho que instanciar essa classe, essa variável. E como eu faço isso? Eu faço isso dando um new. Então, nesse momento aqui, quando eu dou um new, ele cria um endereço de memória para essa variável do tipo conta, e o C1 está recebendo esse endereço de memória. Então, a variável C1 não é a conta propriamente dito. A variável C1 é uma variável que recebe o que tem dentro dela? O endereço de memória. E esse endereço de memória, sim, tem a conta. Então, vocês têm que entender... Então, vocês têm que entender bem essa questão. Que C1 recebe um endereço de memória do tipo conta. Ele não é a conta propriamente dito. Ok? Então, aqui, da mesma forma que eu fiz, C1 recebe um new conta, aqui, ó, recebeu aqui ele cria um novo endereço de memória e já joga em C1. Aqui embaixo eu fiz a mesma coisa com C2, ele cria um novo endereço de memória e joga em C2. O correto aqui é dizer que C1 se refere a um objeto. Não é correto dizer que C1 é um objeto, pois C1 é uma variável referência. Apesar de, depois de um tempo, os programadores já falarem, tem um objeto C do tipo conta, mas é apenas para encurtar a frase. Tem uma referência C a um objeto do tipo conta. Ok? Basta lembrar que, em Java, uma variável nunca é um objeto. Todo objeto em Java, sem exceção, é acessado por uma variável de referência. Então, aqui, ó, aquelas mesmas variáveis. Quando eu aloco esse espaço de memória, ele vai lá na memória do computador e procura um espaço vazio. Ele nunca vai alocar um espaço já ocupado. E faz a alocação. Então, na memória aqui, olha, eu tenho C1 aqui, esse espaçozinho, e C2 aqui, outro espaçozinho. Então, aqui são dois conteúdos diferentes, dois endereços de memória diferentes que vão ter acessos diferentes. Internamente, C1 e C2 vão guardar o número que identifica em que posição da memória aquela conta se encontra. Então, eu vou criar aqui essa classe aqui do tipo conta, né? New class. Conta. Então, aqui eu vou botar string
nome, que é o nome do dono da conta, e o saldo, vou botar um float saldo, que é o saldo que a pessoa vai ter nessa conta. Eu posso criar aqui os gets, os setters, o construtor, não vou criar agora não, só para deixar mais, só para ficar mais rápido, só para a gente ter uma variável tipo conta aqui. E aqui, ó, eu vou fazer aquilo que eu tinha feito ali no slide. Conta C1, conta C2. C1 recebe new conta e C2 recebe new conta. Se eu pedir para exibir o conteúdo de C1 e C2 aqui, ele vai exibir um número hexadecimal que é referente ao endereço de memória que cada um está. Então vamos aqui. System.out.print o println C1. E eu vou fazer a mesma coisa na linha de baixo com C2. Então vamos exibir aqui o que aparece. Olha só, 2 endereços de memória. Como eu falei, são números hexadecimal. Isso aqui, essa parte aqui, estou fazendo só referência ao tipo do objeto, tá? O endereço de memória é realmente isso aqui. Isso aqui não faz parte do endereço de memória, não. Então aqui eu tenho 2 endereços de memória, 2 números hexadecimal. Se eu exibisse isso antes, vamos botar exibir aqui antes, ó. Ele nem vai querer exibir, ele dá erro. Por quê? Ó, tá falando que tem que inicializar a variável. Por quê? Porque o C1 não foi iniciado. Podia até iniciar com null. E aí ele vai falar que está nulo. Mas vocês sabem que em Java não aceita você exibir variáveis não inicializadas. E aí fica null, né? Que eu recebi aqui, depois eu fiz a atribuição aqui, depois eu exibi. E aqui vocês veem os 2 endereços de memória aqui, como eu expliquei. Então aqui, ó, os 2 endereços de memória. C1 foi para um espaço, C2 foi para outro espaço. Agora vamos a um outro exemplo. Eu fiz aqui, olha, C1 do tipo conta, criei a conta, e aqui eu tinha feito um método deposita, para depositar R$100. Vou fazer esse método rapidinho lá, só para a gente não perder o feeling aqui. Void deposita vai passar aqui um float do valor que vai ser depositado. E aí eu falo que diz saldo recebe ele mesmo mais valor. Aí eu poderia criar condições aqui para averiguar se o depósito está sendo correto. Por exemplo, esse valor aqui pode ser negativo, aí na verdade o depósito vai ser um desconto. Eu sei disso, só não vou fazer aqui para deixar mais rápido, só para ser um critério pedagógico mesmo. Então criei aqui o deposita, voltamos lá para o slide. Agora, C1 deposita 100, ele vai depositar R$100 em C1. E olha só, olha, C2 recebe C1 e C2 deposita 200. E aí eu peço para exibir o saldo de C1 e o saldo de C2. Vamos ver o que acontece com isso daqui. Então, eu criei o C1 e criei o C2 aqui. Vou pagar isso aqui. Isso. Aqui não vou pagar não, que eu vou querer usar. Criei o C1, criei o C2. Vou botar aqui, ó. C1 ponto deposita 100. Depois eu falo que C2 recebe C1.
E aqui eu falo que C2 ponto deposita 200. E depois eu vou querer ver o saldo, ponto saldo de C1, e vou querer ver o saldo de C2. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Olha, saldo de C1 300, saldo de C2 300. Vocês entenderam por que isso aconteceu? Se vocês não entenderam, veja só. Eu criei C1 e C2, e assim que eu criei, eu exibi o endereço de memória deles. Vamos ver isso aqui como é que está. Ó, o endereço de memória de C1, impresso na linha 7, o de C2. E aí, olha só, aqui é que a coisa muda de figura. Eu vou pegar agora aqui, ó, eu vou exibir, antes do exibir o saldo, eu vou exibir os mesmos endereços de memória que eu exibi aqui em cima de novo. Então, reparem aqui, ó, aqui cada um tem um endereço de memória diferente. Só que aqui na linha 11 eu falei que C2 recebe C1. O que C1 tem, gente? C1 tem um endereço de memória. É uma variável que recebe o endereço de memória, mais nada. O endereço de memória sim que tem um objeto. Então aqui quando eu fiz C2 receber C1, olha, C2 perdeu esse endereço de memória aqui e passou a ter o endereço de memória de C1. E o que acontece aqui? C1 já tinha 100. E aí C2, olha, que está com o mesmo endereço de memória, o que C2 fala? Olha, coloca 200 nesse endereço de memória aqui, que era o mesmo de C1. Por isso que fica o 300. Conseguiram entender? Então, lendo o texto aqui, ó, qual é o resultado do código acima? O que aparece ao rodar? O que acontece aqui? O operador igual copia o valor de uma variável. Mas qual é o valor da variável C1? É o objeto? Não. Na verdade, o valor guardado é referência, o endereço de memória, de onde o objeto se encontra na memória principal do computador, como eu acabei de demonstrar lá no Java. Avançando aqui no slide, quando fizemos C1 recebe C2, C2 passa a fazer referência para o mesmo objeto que C1 referencia nesse instante. Então, esse código em específico, quando utilizamos C1 ou C2, estamos nos referindo exatamente ao mesmo objeto. Elas são duas referências distintas, porém apontam para o mesmo objeto, para o mesmo endereço de memória. Compará-las com igual irá retornar true, pois o valor que elas carregam é o mesmo, ou seja, quando você compara uma variável com a outra, ele pega o valor dela. Qual que é o valor dela? É o endereço de memória. Então, se você comparar nesse instante C1 com C2, vai retornar true, porque elas têm o mesmo endereço de memória. Então, nesse caso aqui, olha, nesse código aqui, a outra forma de perceber é que nós demos apenas um nil. Ou seja, nesse código aqui, não aquele que eu fiz lá no Java agora há pouco, nesse código aqui, como tem um nil só, ele fez só uma alocação de memória. Então, não tem como ter duas alocações nesse caso aqui. E aí, a gente vemos aqui, olha, C1 e C2 apontando para o mesmo lugar da memória. Diferente dessa vez aqui, que a gente tinha 2 nil, e C1 estava aqui, C2 estava aqui, que os dois apontavam para dois lugares diferentes. O que exatamente faz o nil? O nil executa uma série de tarefas, mas, para melhor entender as referências no Java, saiba que o nil, depois de alocar a memória para esse objeto, devolve uma flecha, um ponteiro, isso é, um valor de referência, um endereço de memória. Quando você atribui isso a uma variável, essa variável passa a se referir para esse mesmo objeto. Ou seja, o nil ele cria um endereço de memória, ele faz vários procedimentos internos do Java, cria esse endereço de memória e joga esse endereço de memória para essa variável que você está fazendo receber o nil. Então, toda vez que você vê um nil no Java, é a criação, o ato de criação do endereço de memória, de uma referência. Endereço de memória, referência, ponteiro, tudo é a mesma coisa, tá, gente? Aqui o sentido para a gente aqui na nossa disciplina é sempre o mesmo. O operador igual compara o conteúdo das variáveis, mas
essas variáveis não guardam o objeto, e sim o endereço em que ele se encontra. Como em cada uma dessas variáveis guardamos duas contas criadas diferentemente, eles estão em espaços diferentes da memória, o que faz o teste no if valer falso. As contas podem ser equivalentes no nosso critério de igualdade, porém elas não são o mesmo objeto. Então, vamos aqui. Tem a conta C1 aqui, deu new conta, o nome recebe Duque, o saldo 227. Eu fiz uma conta 2 com os mesmos valores. Esse if aqui, olha, ele não vai entrar, ou seja, ele não vai entrar falando que as contas são iguais, porque aqui em C1 eu tenho um endereço de memória, que é o new, que me dá um endereço de memória, aqui em C2 tem outro endereço de memória. O conteúdo desses endereços de memória pode até ser o mesmo, mas os endereços de memória são diferentes. Prestem atenção nisso aqui que eu acabei de falar. Então, quando eu falo que C1 é igual a C2, ele não vai entrar nesse if, porque as contas não são iguais. Apesar do conteúdo delas ser iguais, o endereço de memória dela não são iguais. Quando se trata de objetos, pode ficar mais fácil pensar que o igual compara se os objetos referências, na verdade, né, os endereços de memória, são os mesmos, e não se são iguais. Já para saber se dois objetos têm o mesmo conteúdo, você precisa comparar atributo por atributo de dentro deles. Então aqui eu tenho C1, é um endereço de memória, C2 é outro endereço de memória, porém seus atributos são iguais. Espero que vocês tenham entendido bem essa questão de referência. É muito importante para a gente continuar essa disciplina. Essa parte de referência é essencial para tudo que a gente vai conversar agora sobre listas simples, listas duplamente encadeadas, filas e depois árvore binária.